Colossenses 3, verso 9. Eu vou ler a partir da expressão que diz: uma vez que vos despistes. Não vou ler, não mintais uns aos outros, que já expusemos no domingo passado. Vamos ler do verso 9 ao verso 11 do capítulo 3 de Colossenses. Diz assim a palavra de Deus: uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém. Vamos orar pedindo para que Deus fale conosco. Senhor, mais uma vez, vamos a Ti, em nome de Cristo, rogando e suplicando que o Senhor, mais uma vez, venha a nós, venha nos falar, venha nos abençoar na pregação do Evangelho, trazendo edificação, exortação, consolo, quebrantamento, confronto e aquilo que mais nós precisamos, que só o Seu Espírito pode trazer a nós, Senhor. Transformação da nossa vida. Queremos ouvir a Tua palavra para sermos transformados, não queremos apenas conhecer, mas queremos ouvir e entender com a nossa mente racional para poder viver. Porque esse é o final da pregação, uma vida piedosa para Ti, Deus. Faz isso conosco nessa noite, é a nossa oração. Amém. Podeis sentar. Domingo passado nós falamos aqui nesse mesmo capítulo, dos versos 5 aos versos 11, mas hoje, de maneira mais específica, nós vamos expor do verso 9 ao verso 11, onde nós temos as expressões velho homem, novo homem, com algumas linguagens metafóricas de Paulo sobre tirar essa roupa do velho homem e se vestir dessa roupa do novo homem. Ele também fala de nós estarmos num processo de conhecer a Deus, sendo conformado à imagem de Cristo, que nos criou. E no final ele termina falando aqui dessas várias características que existiam na época, que nós podemos primeiramente olhar como barreiras entre as pessoas, entre as nações, que causavam divisões, separações, porque criadas e oriundas do coração do próprio homem. Mas Paulo termina sempre com aquele lampejo de esperança, quando ele finaliza o verso 11, dizendo: porém, ou seja, não são essas barreiras que vocês criaram que vão ter a palavra final, porém, Cristo é tudo em todos. Sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Quando nós olhamos essas expressões do verso 9, velho homem, e o novo homem do verso 10, nós temos que pensar que esse velho homem está falando de nós, está falando de você, cristão, que está em Cristo, de que
quem era você antes de Cristo, enquanto que o novo homem está falando quem é você agora, essa nova criação, essa nova pessoa em Cristo, e é totalmente diferente. Quando você me ouve aqui e você pensa, como era a sua vida antes de Cristo? Essa vida que era vivida totalmente na entrega ao seu próprio coração, no pecado, uma vida devassa, uma vida da imundícia. Essa vida é o que Paulo está falando de o velho homem. E quando então ele também fala do novo homem, que é o que nós somos em Cristo hoje, você tem que olhar então para aquele momento consciente de quando você se converteu e você percebeu que você era uma outra pessoa, e isso não veio de você, porque a salvação é dom de Deus, mas a conversão é ali o ser humano tomando consciência, eu estou diferente, eu não tenho mais prazer agora na prostituição, eu não vivo agora mais na cobiça, na mentira, que era alguém totalmente entregue ao egoísmo, agora eu quero repartir, agora eu quero ser generoso. Isso fica muito claro, esse marco temporal na sua história de vida. Nós éramos uma pessoa, mas quando Cristo entrou na sua vida, nós fomos feitos, uma expressão também paulina, uma nova criação, uma nova pessoa. E só Cristo pode fazer isso. Só Cristo pode transformar as pessoas. Você não pode se transformar do ponto de vista espiritual para melhor em nada. E é sobre isso que eu quero explicar um pouco nessa noite. Os nossos melhores esforços são inúteis. Mas a nossa esperança está que o mesmo Cristo que morreu, é o mesmo Cristo que voltou para o céu, e quando ele estava deixando os seus discípulos ali, em Jerusalém, ele falou, fiquem em Jerusalém, porque do alto vocês vão ser revestidos, e com 10 dias, daquele momento, com 10 dias, o Espírito Santo veio com poder sobre os discípulos, sobre os apóstolos, e esse mesmo Espírito é o que nos conduz nessa transformação. Se alguém não tem o Espírito Santo, esse alguém não é de Cristo, esse alguém não nasceu de novo, esse alguém ainda está no reino das trevas, e esse alguém precisa desesperadamente que Deus venha socorrê-lo, porque só Jesus pode salvar. Então, quando nós olhamos essa transição do velho para o novo, na qual a conversão é o nosso momento de observar o que está acontecendo com a nossa vida, porque ninguém aqui sabe quando nasceu de novo, porque não dependeu nada de você. Você só percebeu que você tinha nascido de novo na conversão. Aí você teve consciência, porque você viu que você tinha mudado, você viu que as suas vontades estavam diferentes, os seus desejos agora eram outros, e que você não tinha mais prazer no pecado. Mas quando eu olho para o verso 11, quando Paulo diz, Cristo é tudo em todos, é como se fosse um grito de alforria, de alguém que está desejoso de pregar o evangelho aos colossenses, porque quando ele vai falando do verso 11, ele fala, olha, vocês fazem divisão por causa do lugar que vocês nasceram, por causa do conhecimento intelectual de vocês, pelo status social de vocês, mas tudo na criação está num processo irreversível de se render ao senhorio de Jesus. Tudo está caminhando para que Ele venha receber tudo, e Ele seja Senhor sobre tudo e sobre todos. Então, olhando o verso 9, parte B, nós temos que nos despir desse velho homem com os seus feitos. Os seus feitos são os pecados.
Os seus feitos são os pecados. Nós devemos viver como se estivéssemos mortos para o pecado. Então, nós podemos dizer, quem eu era, morreu. Ou seja, Paulo está dizendo que alguém que está em Cristo deve viver como morto para o pecado. Como eu disse domingo passado, o pecado na vida de um cristão, ele tem que ser como um acidente. Não algo natural, não habitual, comum. Mas, como já disse para vocês em outras oportunidades, como nós vivemos numa geração, numa crise de santidade aos olhos vistos, muitas vezes nós temos esses pecados preferidos, escondidos, e nós não tomamos uma posição a partir do novo homem que nós somos em Cristo. Então, despir quer dizer você tirar totalmente esse estilo de vida, essa mentalidade, essa roupa, como Paulo usa de metáfora, sem qualquer possibilidade de você colocar de novo. O que é isso? É como se, quando você chegasse em casa e tirasse a sua roupa, para você poder se banhar, e para poder ficar limpo de novo, porque você suou, você correu, você transpirou, você sujou. É como se toda vez que você tirasse aquela roupa, você não colocasse no cesto para lavar e depois usar de novo. É como se você tirasse aquela roupa para nunca mais usar. É isso que Paulo está dizendo. Eu tenho que abandonar toda a vida passada que eu tinha, como se fosse tirando uma roupa que está suja e que eu não vou colocar mais. Por que não vou colocar mais? Porque ela não me cabe mais, ela não fica bem, ela não vai me deixar bem vestido. Na verdade, ela me deixa brega diante de Deus. Por isso que ele usa essa expressão. Paulo está dizendo que é um modo de vida que tem que ser totalmente abandonado. Eu não posso mais viver como o meu pai natural, Adão, o cabeça dos velhos homens. Eu tenho que viver agora a partir da nova cabeça que é Cristo, de onde vem a expressão que eu tenho que me vestir do novo homem. Eu tenho que agora agir como Cristo deseja que eu haja. Esse é o ponto. Na verdade, Paulo quer nos mostrar quem éramos, o velho homem, e quem somos agora. Agora preste atenção. Quando ele vai chegar no verso 12, ele vai começar a dizer como que deve andar alguém que está nessa nova vida, essa nova criação, esse novo homem. Mas antes de dizer como você deve andar, Paulo diz como nós não devemos voltar a andar. E aqui tem um princípio importante então para nós. Deus primeiro mostra o que está errado, e depois ele vai mostrar o caminho correto, o caminho da santidade. Se você continuar depois do verso 17, ele vai dizer como é que você deve andar agora na vida em família, dos versos 18 ao verso 21. Se você caminhar um pouco mais depois do verso 21, você vai perceber que ele está falando como é que deve ser sua vida no trabalho, como é que deve ser o chefe, como é que deve ser o empregado. Mas primeiro ele mostrou como que vivem aqueles que estão na velha vida, o velho homem. Como diz o grande bispo anglicano, J.C. Riley, aquele que desejar dar passos grandes e largos rumo à santidade, deverá primeiro considerar a grandeza do pecado. Por isso que nós oramos alguns minutos atrás. Deus, vem nos iluminar com a tua santidade, porque é somente ela que vai mostrar o quanto nós somos maus dentro de nós. E voltando aqui, ser bem prático com vocês na questão da evangelização, por isso que é um grande equívoco
Alguém que está em Cristo achar que está pregando o evangelho para alguém e fazer isso sem denunciar o pecado das pessoas. Porque quando você faz isso, geralmente você está acanhado, porque você não quer ir para o confronto, o qual Jesus confrontava a tudo e a todos. E aí você quer mostrar que lado de Deus? Deus te ama, né? Não, Deus te ama, só falta Jesus para você. A gente fala isso para as pessoas. Algumas pessoas falam isso, como se isso fosse uma vida possível. Se falta Jesus, falta tudo. Falta tudo, não falta só Jesus. Se não tem Jesus, falta tudo. E quem tem Jesus não precisa de mais nada, porque ele disse para Paulo: a minha graça te basta. Então, quando eu realmente quero falar de Jesus para alguém que não conhece a Cristo, eu preciso falar de pecado. E eu preciso mostrar: por que você está falando de pecado comigo? Porque Deus é santo, e Ele não vai ter por inocente nenhum pecador, a não ser que então que essa pessoa acerte as contas. E aí então você pode falar: por isso que Cristo morreu na cruz, para que pudesse acertar as contas com a justiça de Deus, porque todo pecado, ele afronta a santidade de Deus. Então vem o vingador do céu, que é a justiça de Deus. Então lembre-se, você quer viver em maior santidade? Você quer viver uma vida mais piedosa? Piedosa, uma pessoa que usa todas as suas forças, circunstâncias, talentos para agradar a Deus, não a si mesmo. Quando nós temos essas nossas vidas centradas em nós mesmos, procurando satisfazer o nosso próprio ego, jamais poderíamos dizer que estamos vivendo uma vida piedosa, porque o piedoso, ele se preocupa em agradar o Criador, o seu Redentor, o seu Senhor. Então você precisa primeiro tratar com o seu pecado. E lembre-se, cuidado, ele se esconde, ele usa capas, ele entra em esconderijo, ele entra nos becos da nossa alma, e ele se faz muitas vezes de luz quando ele é trevas, mas ele quer nos enganar, e ele quer ficar ali bem escondidinho, fazendo-nos acreditar que estamos vivendo e está tudo bem quando está tudo mal. É isso que Riley está nos alertando aqui, esse homem que escreveu tantas coisas boas sobre essa área de santificação. Você não vai conseguir crescer em santidade se você primeiro não confrontar os seus pecados, olhar para eles, dar nome a eles e começar a entender por que esses pecados estão vencendo você semana após semana. Mas esse é um trabalho árduo, e você não consegue fazer isso sozinho. Mas é isso que Paulo está dizendo: vocês precisam mortificar a sua natureza pecaminosa. Nós só podemos fazer isso com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que aponta: você está pecando, você está mentindo, você está defraudando, você está cobiçando. Não! É o Espírito Santo que causa a tristeza em você quando você peca. Mas é o mesmo Espírito Santo que te dá força, para colocar no caminho da saída, do escape, quando a tentação está ali assediando você. É o mesmo Espírito que vem com poder para nos ajudar. Então lembre-se, quando você for se examinar para ver: Senhor Jesus, como é que eu estou vivendo? Faz uma ressonância magnética em mim e olha tudo, lá da cabeça até a planta dos pés. É o Espírito Santo que vai mostrar para você a extensão do seu pecado, a profundidade do seu pecado, a gravidade que esse pecado é na sua vida, e como que ele está te roubando e te enganando. E pior, no final ele vai te mostrar a destruição e a morte que o pecado gera. O pecado tem como salário a morte. Então essa expressão velho homem é aquela expressão que fala: nós já morremos. Mas alguém pode me perguntar: mas como então nós já morremos? Se eu já morri totalmente para o pecado, por que eu ainda peco?
É uma boa pergunta. A Escritura diz claramente que nós fomos crucificados com Cristo. E ali morremos para o mundo, para o pecado. Mas não totalmente, é aquilo que a escatologia fala. Já, ainda não. Nós já estamos contemplando, nós já estamos participando do reino de Deus. Podemos falar já, mas na plenitude, ainda não. Cristo tem que voltar. Tudo tem que ser colocado de joelhos diante dele, aí vai começar a plenitude. Isso também acontece com essa expressão, velho homem. Nós já morremos para o pecado, mas não totalmente, por isso que ainda pecamos. Por isso que Paulo diz, vocês precisam mortificar, como se dissesse, o que resta, porque ainda está aí. Como diz então, alguém que eu quero incentivar você a ler tudo que você achar dele, John Owen, um teólogo puritano do século XVII, que entrou para a faculdade com 12 anos. Com 17 anos ele já era doutor em Oxford. E com 21 ele já pastoreava uma igreja. O que ele fala sobre isso? Mate o pecado ou ele te matará. Uma pessoa para chegar nessa expressão, mate o pecado ou ele te matará, ele entendeu aquilo que nós devemos buscar para a nossa vida pessoal. O pecado é seu inimigo. Ele quer acabar com você, ele quer envergonhar você, ele quer destruir você. O pecado quer desfigurar ainda mais aquilo que a queda lá em Adão já fez sobre nós. É assim que nós temos que olhar para o pecado. Aí eu tenho que lembrar, que nós estamos em batalha. Por isso que eu disse algumas pregações atrás e volto a repetir, igreja é lugar de trabalho duro. Orar é trabalho duro. Ler a Bíblia é trabalho duro. Renunciar à sua vontade é trabalho duro. Servir os irmãos, e não somente a você e a sua família, é trabalho duro. Por que não fazemos, pastor? Porque não estamos mortificando. E o velho homem, às vezes, está se sobressaindo. Mas lembre-se, nós somos nova criação. Nós não podemos voltar a usar essas roupas. Elas não servem mais. Elas são bregas aos olhos de Deus. E tem uma outra implicação. Quando qualquer um de nós, presta atenção, começa a ter uma vida relaxada, frouxa, negligente, omissa, desdenhando de tudo aquilo que Deus manda fazer e de se afastar. Quando eu entro nesse caminho, muito provavelmente, alguns tipos de pecados teremos muito maior dificuldade de vencer, porque no todo, quando Deus nos olha, Deus traz a sentença: você não me honra, você não me trata como Deus, você não me trata como pai. Se eu sou teu pai, aonde está a minha honra? Se eu sou teu Deus, onde está a minha adoração? Sincera, não apenas de lábios com louvores. Entende isso, igreja? E aí o pecado muitas vezes está prevalecendo. Mas nós já morremos para o pecado. Então quer dizer que pecado acaba gerando mais pecado. O pecado é como uma doença. Se você chegar no médico, doutor, vem fazer o exame. Aí você faz o exame e ele encontra, ele faz o diagnóstico, fala assim, ó, eu encontrei a sua doença, está aqui a sua doença. Aí você fala assim para ele, fala, doutor, obrigado, o senhor já falou que eu tinha, agora eu posso ir embora. A gente faz isso no médico, sim ou não? Será que nós podemos agir assim em relação ao pecado? Mas a gente age. A gente olha para o pecado, a gente faz o diagnóstico, ele está aqui.
eu estou fazendo. E a gente não trata ele. Mas a gente não faz isso quando a gente vai ao médico. Porque o médico está ali para nos ajudar a chegar na cura. Jesus Cristo proveu tudo o que é necessário para a sua cura, para a minha cura. Mas nós não queremos tomar os remédios. Muitas vezes nós estamos preferindo ficar doentes. Falar, não pastor, eu quero continuar sendo uma pessoa egoísta. Eu quero continuar sendo mesquinho. Eu quero continuar sendo uma pessoa tribulenta, que causa tribulação. Eu quero continuar sendo uma pessoa iracunda. Eu não quero ter paciência. Deus me conhece. Conhece tanto que manda você mudar. A igreja está entendendo? Não adianta só saber que eu tenho pecado, eu tenho que tratar ele. Eu tenho que tomar o remédio de Deus. Nós não devemos ser genéricos em relação ao pecado, eu tenho que ser específico. Se você, infelizmente, for picado por um escorpião, e você corre para o hospital, para ser medicado, para ser atendido, qual vai ser a primeira pergunta de quem vai te atender? Do médico, do enfermeiro. Qual a primeira pergunta? A pergunta é: qual tipo de escorpião te picou? Vai ser a pergunta, percebe isso? Então o antídoto, o remédio, ele é exato conforme o veneno. Deus tem um antídoto para nós. Cristo morreu. Nós morremos então para o pecado. Nós temos o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo não está ao nosso lado. O Espírito Santo não está à nossa frente. Não está na retaguarda. O Espírito Santo habita em nós. E Ele nos guia de maneira gentil, de maneira sábia. Mas nós muitas vezes somos duros com o Espírito Santo. Nós somos surdos para o Espírito Santo. Nós ficamos empacados quando o Espírito Santo quer nos fazer andar no crescimento. Eu falo, não, tá bom esse tipo de vida, não existe tá bom. Todos nós estamos num processo de crescimento. Morremos para o velho homem e somos gerados nova criação por Cristo, que agora é o verso 10. Então vocês tiraram essa roupa do velho homem, vocês não vivem mais assim, mas agora então vocês se vestiram de um novo homem, uma nova criação. Olha essa expressão que Paulo usa, ela é poderosa, uma nova criação. Quando a pessoa nasce de novo, quando a pessoa se converte, começa um processo poderoso na vida dela. Aquela imagem, semelhança de Deus que estava lá, que estava totalmente desfigurada, desformatada, bagunçada, por causa do pecado, ela começa a ser organizada, ela começa a ser novamente formatada, delineada. E o modelo e o padrão dessa imagem de Deus aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então nós temos um padrão. Você tem como se medir como é que você está vivendo. É Cristo. E lembrando que eu só posso ser novo homem, não porque eu tomei uma decisão aceitando Cristo no meu lugar, não. É uma nova criação. Nova criação só pode vir da parte de Deus. Então, quando eu olho também esse novo homem, eu tenho que entender que aqui é como se estivesse também falando do novo nascimento, a regeneração, uma nova vida. Eu vou explicar para vocês um exemplo de regeneração na biologia. Você já viu uma lagartixa e cortar o rabo dela? Você corta o rabo da lagartixa, cresce de novo. Na biologia chama-se regeneração. Nasce um novo rabo na lagartixa. É isso que aconteceu quando o Espírito veio até nós. Nós então fomos feitos nova criação. E essa criação é formada segundo o modelo perfeito de Jesus Cristo. Tem uma expressão aqui no verso 10 que fala, lê comigo para ver se eu não estou falando uma coisa errada. Acompanha comigo a Escritura. Vos revestistes do novo homem
que se refaz. Como que eu posso ler esse que se refaz aqui? Que está sempre sendo renovado. Então presta atenção. Quando Paulo fala que se refaz, ele está dizendo que esse novo homem é novo, é nova criação, nasceu de novo, formado segundo Cristo, mas é um processo. E aí vem uma palavra importante que muitos de nós esqueceu, acha que não precisa mais. Você precisa crescer espiritualmente. Ninguém fica estacionado. Se você acha que você estacionou, eu quero te informar nessa noite que você está decaindo. O elevador na vida espiritual não fica parado. Ou você está subindo em santidade, ou eu tenho que exortar você com amor nessa noite, dizer que você então está descendo. E pode ser que você está descendo para o terceiro andar, para o segundo, para o primeiro, e depois vem o fosso, e você vai descendo, e você então vai voltando para o velho homem. Ligon Duncan, ele diz assim: se não tivermos desejo de crescer, não cresceremos. E aqui tem um grande engano nosso. Nós achamos que é só esperar, e nós vamos crescer. Aqui está o nosso maior problema. Aqui está o nosso grande problema como povo de Deus. Nós não pensamos em crescer espiritualmente. Nós não desejamos crescer espiritualmente. E logo, nós não buscamos o crescimento espiritual. Mas aqueles que são empresários, eles estão buscando crescer nos seus negócios. Percebam que as famílias naturalmente crescem. Começa com o homem e a mulher, depois tem filhos e tem netos. E esses filhos são irmãos. E esses irmãos depois, o irmão vai casar com outra mulher, a outra irmã casa com outro homem. E a família vai crescendo. A família cresce, os negócios crescem. As mulheres querem crescer em graça. Estou falando de beleza estética. E não está errado. Está certo. E os maridos têm que prover tudo fundo para que elas possam crescer em beleza. Mas o meu ponto é, será que essa é a essência? Esse é o principal crescimento da nossa vida? Será que eu tenho que ficar olhando para a minha carreira? Será que um pastor deve se preocupar mais, então, em crescer, em conhecimento, em influência, do que crescer espiritualmente? Esse é o nosso problema. Muitos homens estão crescendo em músculos, estão crescendo em força física, mas não estão crescendo espiritualmente. Muitos homens na fábrica estão crescendo, estão galgando novas posições, estão dando duro, estão gastando energia, estão colocando o seu talento à disposição das suas empresas, e fazem certo quando fazem assim, porque todo aquele que é cristão, quando está em qualquer lugar, ele está ali como um servo de Deus. E as mulheres, mesma coisa. Mas o ponto é, esse é o principal crescimento da sua vida? Não! Esse é o nosso pecado. Nós estamos buscando as coisas da terra. E quando você morre, os seus bens ficam. E se você não trabalhou direitinho, os seus filhos vão brigar por causa da herança. Vai precisar de um advogado habilidoso. Às vezes vai ter que chamar o pastor para pacificar a situação. Porque eles vão brigar por causa da herança. Eu preciso buscar crescimento espiritual. Você não pode se contentar com aquilo que você tem de Deus agora.
Olhe para a sua vida agora e olhe para o tempo da sua conversão. Faz esse marco temporal da conversão e olha quanto tempo você tem de cristão. Você está contente como você está? Você está contente com a sua oração? Você está contente com o seu conhecimento da palavra? Você está contente o tipo de marido que você é? Mulher, você está contente o tipo de filha que você é para os seus pais? Você que é sogra, você está feliz com esse modelo de sogra que você é? Você é uma bênção ou você é uma complicação para o casamento do filho, da filha? Esse é nosso problema. Nosso grande problema. Nós não estamos buscando o crescimento espiritual. Paulo diz que eles, então, nesse processo de se refazer, nesse processo de continuamente estar crescendo, é para que nós possamos buscar o pleno conhecimento de quem? Conhecer a Cristo, e conhecer a Cristo não é simplesmente saber na mente quem Cristo é. Conhecer a Cristo, na linguagem bíblica, é ser semelhante a Ele, agir como Ele age, falar como Ele falava. E quando Paulo fala de conhecimento, lembre-se, quais são os opositores a Paulo na igreja de Colossos? Os falsos mestres que estão dizendo que eles têm um conhecimento especial, diferenciado. E quando eles fazem isso, eles estão o quê? Rivalizando o conhecimento que eles oferecem, esotérico, escondido, do verdadeiro conhecimento de Deus, que é Cristo. Perceba, o homem muitas vezes quer entregar algo misterioso para vocês. Exemplo, eu às vezes já escutei eventos religiosos assim: você vai num lugar, como que é lá? Não posso falar. E quem vai lá no lugar não pode falar o que acontece lá. Existe uma áurea de secreto, escondido. Não, o Evangelho fala que Jesus foi revelado, Ele nos foi dado de maneira pública, a plena luz, e Ele fala que temos que pregar o Evangelho dos telhados, para falar que tem que pregar para todo lugar. E Ele diz ainda nesse verso 10 que, segundo a imagem daquele que nos criou, lembre-se, a imagem que Deus criou, ela foi criada perfeita, mas a queda deturpou, desfigurou. Por isso que a gente funciona um ser humano esquisito. Você pode dizer então que não existe nenhum ser humano normal? Sim, só tem um ser humano normal, Jesus Cristo. Mas a boa notícia é que Ele está trabalhando nesse processo de santificação contínua, para fazer todos aqueles que creem nele ter a mesma normalidade que Ele tem. Você sabe que há uma palavra boa para normalidade? Santidade. Um ser humano normal é um ser humano santo. Por quê? Porque ele vive de acordo com aquele que o criou, nos padrões de vida do Criador. Chegando ao verso 11, o Evangelho está sendo formado para um só povo. Paulo diz que não vai haver grego, judeu, circunciso e incircunciso. Quando a gente olha essas passagens, a gente fala assim: essa passagem aqui eu vou passar rápido por ela, porque ela não tem nada para falar para mim do Evangelho. Ela não tem nada importante, é só mais uma questão de nacionalidade, religião, uns nomes esquisitos, cita, depois escravo e livre. Mas deixa eu falar para vocês que esses nomes aqui mostram o que o ser humano faz, as barreiras que nós criamos. E os próprios falsos mestres em Colossos, eles estavam fazendo isso. Lembre-se que os judaizantes também faziam isso. Eles falavam o seguinte para as pessoas: olha, você já tem Cristo, mas se você não circuncidar, se você não guardar o sábado, se você não viver como judeu, você não pode ser salvo. Eles estavam colocando um tipo de barreira. E que eu posso lembrar vocês de sermões passados, quando nós falamos, que foi também mencionado na pregação do Vitor, do legalismo. As pessoas querem colocar barreiras entre nós, o Evangelho de Jesus.
Mas então, quando nós olhamos essas barreiras de cima, grego, judeu, circuncidado, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, sabe o que eu tenho que pensar? Deus chamou todo tipo de gente para ser salvo. Porque Ele vai falar que todas essas diferenças aqui no final, Cristo vai ser tudo, em todos. Deus chamou todos os tipos de gente para ser salvo. Prega o evangelho para o rico, prega para o pobre. Prega o evangelho para o doutor, prega o evangelho àquela pessoa que mal sabe escrever alguma coisa. Porque Deus está chamando as nações para Ele. Lembre-se que Apocalipse diz que todas as tribos, todas as línguas, nações vão adorar a Ele. Isso quer dizer que o Evangelho derruba todas as barreiras. E quem é que mostra isso para o mundo? Quem é que mostra para o mundo hoje que essas barreiras estão sendo derrubadas? A igreja. Nós, a igreja. Porque na igreja não deve haver acepção de pessoas. Todos nós somos membros de um mesmo corpo. Que coisa impactante para mim, olhar que é a partir da igreja que Deus está mostrando para todas as nações que tem sim um povo que está sendo formado, que não vai ser dividido por nacionalidade, por conhecimento, por status social. Somos nós. Olha o nosso papel nisso tudo. Nós ensinamos o mundo o que é viver junto, tendo várias diferenças. Ainda posso lembrar com vocês o que aconteceu em Pentecostes. O que aconteceu em Pentecostes? Línguas foram distribuídas. E aquelas línguas ali, elas foram distribuídas entre os discípulos, e então eles começaram a falar vários tipos de idiomas diferentes, mostrando que o evangelho veio para atingir todas as nações, porque depois daquilo então eles começam então a se espalhar pregando as nações. Aquilo que o homem divide, Deus vem para unir, mas é só o evangelho que pode fazer isso. Cristo reina sobre todas as circunstâncias da vida, seja a nacionalidade das pessoas, sua condição espiritual, seu conhecimento de ciências. Essa palavra está tão em moda, eu estou seguindo as ciências, porque as ciências, e aí então as pessoas se colocam numa estatura maior, porque ele é mais científico daquilo que é menos científico. Deus não olha assim, e dentro da igreja isso não existe. Lembrando que toda ciência é o conhecimento de Deus, que Ele mesmo permitiu que o homem chegasse pelo esforço do estudo, que é trabalho duro, da experiência, da análise, porque tudo, como diz Agostinho, toda verdade é a verdade de Deus, seja na escritura, seja na medicina, seja na sociologia, antropologia, botânica, o assunto que você quiser, porque no final tudo foi criado por Deus. Amém? Eu posso olhar para a igreja de Jerusalém, olhar para a igreja de Jerusalém e entender que naquela igreja essas barreiras já estavam caindo. Se não, pensem comigo, Timóteo era grego, Paulo era judeu, Paulo era circuncidado, Tito não era, Paulo era muito instruído, Pedro era um iletrado, Onésimo era escravo, e Onésimo é uma das pessoas que vai levar essa carta para a igreja. Ele é um escravo, ele tinha fugido de Filemão, então Onésimo é um escravo, Filemão é livre, ele é o Senhor, e eles viviam juntos na igreja. A própria igreja inicial mostra que essas barreiras caem quando o evangelho vem com poder, e aí todos se tornam um só em Jesus. A Rússia e a Ucrânia estão em guerra. Mas eu digo a vocês, um ucraniano convertido a Jesus Cristo e um russo convertido a Jesus Cristo, eles podem dar suas mãos, se ajoelhar em qualquer lugar, em qualquer nação e orar juntos a Jesus Cristo, que venha trazer algum remédio para aquele conflito do homem. Só o evangelho pode fazer isso, porque russos e ucranianos estão em guerra.
porque são nações diferentes. O Evangelho acaba com essa diferença de nacionalidade. Cristo nos faz cidadãos de uma pátria celestial, não da terra. Cristo é a nossa verdadeira religião, a única que veio dos céus. Cristo é a nossa sabedoria que liberta da ignorância gerada pela queda. Cristo é o nosso Redentor que nos libertou da escravidão, do pecado e da ira vindoura de Deus. Então, olhando tudo isso que o Evangelho faz, através de nós, a igreja ensinando o mundo, de novo eu cito Owen: não existe a morte do pecado sem a morte de Jesus Cristo. O remédio de Deus para resolver essas barreiras, para vencer o velho homem, para fazer então o novo homem, foi a morte de Jesus Cristo na cruz. Por isso que a crucificação de Jesus Cristo é o centro da história de toda a humanidade, tanto para aqueles que se salvam, tanto para aqueles que se perdem. Os que se salvam, porque aceitam o sacrifício único, perfeito e eterno do Filho de Deus na cruz. E os que se perdem porque rejeitam, como se estivesse calcando com seus próprios pés o Filho de Deus. A união com Cristo não é simplesmente uma motivação para você buscar santidade. Porque se ser unido com Jesus, essa ideia fosse uma motivação, então Jesus seria um tipo de um coach, um técnico, e ele ficasse lá na porta da igreja e falava: vai time, vamos, você consegue, você pode. E eu vejo alguns outdoors da cidade que falam isso para você: você pode, você consegue, compra, cabe, você merece. Ele fala tudo que o coração quer ouvir, e aí a gente vai lá e faz o que o outdoor está querendo. Mas Jesus não é um coach. E o fundamento então da nossa santidade é a própria vida de Jesus. A igreja é Cristo construindo o seu reino na terra, um reino onde não haverá divisões. Todas essas classificações do verso 11, foi o homem que criou, mas na igreja, todas essas classificações, grego, judeu, circuncidado, incircuncidado, bárbaro, cita, escravo, livre, são trocados por apenas uma palavra, uma única palavra que vem do Evangelho de Jesus, substitui todas essas palavras. Irmão. Todos são irmão. Então, independe do lugar que você nasceu, a quantidade de dinheiro que você tem, o seu nível social. O que depende, no final, então, é se, como igreja, nós estamos vivendo o nosso papel de mostrarmos para o mundo que Jesus está trazendo tudo convergido a Ele, porque Ele será tudo em todos, para a adoração do único Deus verdadeiro. Por isso eu termino fazendo um apelo a você que me ouve. Se você está em Cristo, não coloque mais a roupa do velho homem, vista a roupa do novo homem. E se você ainda não se entregou a Jesus Cristo, não confiou nele totalmente para a sua salvação, hoje é o dia que toda barreira que separa você de Jesus pode cair, por meio da sua fé nele, para que ele venha na sua vida com o Espírito Santo, perdoe os seus pecados, e você então possa jogar também a roupa velha fora, e vida uma nova vida para a glória de Deus.